Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos adiante de nós com uma lição que eu considero complicada. O Deus Filho é a quinta lição desta série de lições sobre a Santíssima Trindade e este vídeo é da aula comentada do nosso canal. Como você sabe, nós temos dois estilos de aula disponibilizados: a tradicional, que nós usamos, não é, um roteiro como esse aqui, 3 tópicos, 3 subtópicos, e eu, numa aula como essa, com certeza usaria este outro estilo tradicional para ensinar a minha lição. No entanto, nós fizemos um compromisso com você que a cada semana nós vamos trazer uma aula comentada, portanto, vamos ler a lição e comentar. E o que faz esta aula complicada para mim é porque em alguns, 1 ou 2 pontos, nós vamos estar questionando, né, aquilo que está escrito, e eu não gosto de questionar, principalmente se a minha visão está um pouco diferenciada, porque nós nos alegramos, né, em entender que estamos juntos numa só doutrina, numa só realidade bíblica, e agradecemos a Deus por isso, porque estamos felizes com esta realidade junto à nossa denominação, mormente, não é, a nossa CPAD, né, e as nossas 7 lições com seus comentaristas, homens de Deus que nos têm presenteado com estes ensinos. No entanto, essa lição traz algumas questões, ela é um pouco difícil para mim também, porque ela está repetindo algumas coisas, né? Como professor, eu digo, se tivesse que usar o texto da lição, alguma coisa é repetida das aulas anteriores. E também não há muito material, né? Assim, às vezes tem aulas que tem um pouco mais que nós podemos, né, caminhar, ensinar algumas coisas. No entanto, suficiente para nós pontuarmos para você, na leitura destes tópicos, aquilo que nós entendemos ser importante, ser válido para nós chamarmos a atenção dos nossos alunos a este conhecimento, e nós vamos, em alguns momentos, estar trazendo este questionamento junto a você, até porque não se passou rapidamente deste assunto que nós vamos estar falando, mas como houve uma presença forte na revista sobre um assunto, então nós vamos questionar junto com você, e com isso o nosso estudo não fica muito simplificado, né? Quando a gente questiona alguma coisa, acaba que a gente está automaticamente se aprofundando um pouco mais sobre o assunto e nós vamos caminhar por aí. Então, vamos fazer uma introdução leve, gostosa, maravilhosa, abençoada, antes da gente entrar nesse forte aí. Vamos! Eu vou começar introduzindo essa aula com uma pergunta que um professor me fez em 2 das minhas aulas aqui pelo YouTube mesmo. E quando eu li a pergunta desse professor, eu a entendi de um coração sincero e querendo o melhor para os seus alunos. Qual foi a pergunta? A pergunta dele foi: quais são os ensinos práticos para a vida diária do crente nessa lição? Então, indiretamente, eu entendo que ele é uma crítica, né, de que essas lições que são muito teológicas, a paternidade divina, o Deus Filho e etc., eu, quando li essa pergunta, eu falei, realmente, é uma série de lições complicada. Não está tão complicada como o outro trimestre que a gente teve passado, né, falando de heresias acerca deste mesmo assunto teológico da Trindade, mas apontando as heresias que no passar das eras foram se levantando. Então, mas, enfim, são poucas aplicações, não é, para o dia a dia da vida do crente. Então, eu entendi com bons olhos a pergunta deste meu querido irmão, professor também, que trabalha conosco. E talvez, eu estou trazendo à tona porque talvez você tenha se perguntado, né? Ao se sentir, né, talvez preso ou com alguma dificuldade, ou pessoalmente não gostar de temas como esse, se perguntar por quê, gente? Por que não fala de coisa, né, que a gente usa no dia a dia, que a gente possa, né, ser uma coisa mais aplicável na sala de aula? E talvez você não se pergunte, mas você encontre, como eu, uma pergunta válida que talvez esteja na mente dos nossos alunos, né? Talvez em alguém estudar um tema como esse, ou um trimestre como esse, não sei, não estou dizendo que é uma realidade, na minha realidade nunca aconteceu por esta razão, ok? Mas as pessoas até deixarem de vir ou faltar uma outra aula porque o assunto não interessa. Então eu achei válida a resposta, eu lhe dei uma resposta curta, mas neste caminho que eu vou dar para vocês. Mas eu parei um minutinho mais para pensar antes de conversar com você. Eu estou expondo, não expondo o nome da pessoa, mas a pergunta, e já dizendo que eu acho uma pergunta muito válida, né? Achei uma pergunta importante, não vi com maus olhos a sua pergunta, mas com bons olhos em função da nossa realidade da sala de aula. E se você acha isso e quiser comentar, fique à vontade. E por isso, por que não perguntar já para você? O que você acha? O que você acha? O que há na prática
de assuntos, de estudo de assuntos como esse dessa lição? Você vê alguma coisa? Como é que você responderia a esse professor ou a este aluno que perguntasse para você essa mesma pergunta? Pois bem, a minha resposta é em duas instâncias. Uma foi a que eu respondi para ele, mas outra eu pensei aqui antes de falar com você. A primeira, que é a que eu não compartilhei com ele, está na própria essência da Bíblia, ok? Então, nós aprendemos que a Bíblia, ela teoricamente, quando eu digo teoricamente, ela diz dela mesma, né? Ela é alimento espiritual para nós e ela gera fé em nós. Então, essas duas razões ou duas funções da palavra de Deus, mesmo que seja de história, mesmo que seja de cartas com admoestações, que seja poesias, cânticos, na sua maioria histórias, não é? O recontar de uma história, enfim, provérbios, tantas coisas, né? Esta escritura é a revelação de Deus para a humanidade. E é única, é única. Tudo que nós conhecemos de Deus vem dela, e ela dela mesma nos traz essas duas funções que volto a repetir, de alimento espiritual e de gerar fé. Mais do que isso, mas vamos colocar estes como geral. Então, se o que nós estudamos, o assunto que nós estamos estudando, está na palavra de Deus, se não é coisa que teólogos tiraram um pedacinho da palavra de Deus e fizeram um livro inteiro de coisas humanas sobre ele, aí eu diria, olha, realmente isso aqui é mais conjecturação humana, né? Mas não é o caso da nossa escola dominical, da nossa publicadora, mormente no que toca às nossas revistas de escola dominical. Você vê em cada lição, não só baseado numa leitura bíblica em classe, né? Mas vários textos bíblicos que os nossos comentaristas, todos eles, né, enriquecem as nossas aulas. Nós nem lemos, a verdade é que a maioria delas nós não lemos a maioria dos versículos que os comentaristas dispõem para nós, né, ensinando este material. Então, é o estudo da Bíblia. E se eu tenho que humildemente aceitar que é alimento para o meu espírito. Amém? Eu posso não encontrar a razão. Eu vou dar razão ainda, peraí. É só o primeiro nível, tá? É um nível humilde diante de uma realidade que este assunto aqui que nós estamos estudando está na Bíblia. Isso não foi inventado. Isso Deus revela na Bíblia. E porque é Bíblia, porque é revelação de Deus, então eu me coloco nessa primeira postura. Entendendo que, de alguma maneira, como Deus é o dono e o autor destes milagres espirituais que eu não entendo deles, o que eu entendo deles é o que a Bíblia me ensina, então este estudo vai ser, de alguma maneira, alimento espiritual para mim e vai gerar fé na minha vida. Amém? Então eu parto desse princípio. Segunda razão foi a que eu compartilhei com o irmão. É que, apesar de eu não levar diretamente alguma coisa para a prática da minha vida, eu estou aprendendo sobre a pessoa de Deus, sobre Deus. Eu estou conhecendo mais a Deus. Pronto, essa seria a colocação mais direta. Quando eu estudo sobre Deus, eu estou conhecendo mais a Deus, ok? E quando nós conhecemos mais a Deus, nós vamos poder adorar e servir melhor a Deus. Por consequência, você só pode, né, adorar, servir e até se relacionar melhor se você conhecer. Quanto menos você conhece, menos essas coisas podem acontecer. E eu ainda digo que ao você adorar, servir e se relacionar melhor, isso nos leva a duas coisas que são muito importantes agora na prática para nós. Qual é? Temer a Deus. Quem conhece a Deus verdadeiramente pela sua palavra, por aquilo que ele é, em estudos como esse, que falam dos atributos, não há um estudo que fale sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, que não nos faça ter esta visão, este sentimento, esta realização de que nós devemos temer a este Deus, nós devemos respeitar a este Deus, nós devemos honrar a este Deus, nós devemos colocar este Deus no lugar que pertence a ele. E isso é uma expressão do ser humano, mas no sentido de honra, de entender a grandeza deste Deus. Então, nós só entenderemos se nós conhecermos. Se nós não pararmos para estudar isso, nós entramos com facilidade num evangelho consumista, que é tudo que me interessa para o meu dia a dia, resolve o meu problema de hoje. Eu não quero saber quem Deus é, eu quero saber o que ele pode fazer por mim. Isso é a natureza do negócio, né? Não me interessa quem está por trás, não me interessa isso, não me interessa de onde veio, não me interessa, o que interessa é para que me serve. Não estou dizendo que essa foi a intenção da pergunta. Eu, pelo contrário, não percebi que seja, mas eu estou dizendo porque este evangelho que eu estou mencionando por último aqui existe, né? Existe, é muito comum, e se nós não tomarmos cuidado, nós
vamos vivê-lo com muita facilidade. Ele está ao nosso redor de maneira muito presente. Então, o que eu ganho com um estudo como esse? Temer mais a Deus. E para mim, este é um ganho enorme, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é uma realidade de quem o conhece, e amar mais ao Deus também, né? Amar a Deus está vinculado, Jesus mesmo disse, ao conhecimento dos mandamentos, à obediência, a guardar as palavras, ao vínculo com a palavra. Então, conhecer a Ele pela palavra o vai fazer amar mais a Ele. Então, se nós queremos amar mais ao Senhor, nós precisamos conhecer a Ele. Quando você conhece alguém, você pode amar mais ou menos. Você conheceu e diz, ixi, meu Deus, eu não sabia que essa pessoa era assim. Não é assim? Relacionamento. Então, se conhece, como é que você soube? Porque ela contou o que ele é, que ela é, o que ela faz, etc, etc, né? Então, nós conhecemos a Deus e podemos, portanto, temer e amar. Então, veio uma pergunta aí, introdução. Vamos à nossa lição. Se for válida, dependendo do tempo, do estilo que você use, quiser começar a aula com essa introdução, eu achei válida para compartilhar com você e aí você fica à vontade de usar ou não na sua sala de aula. A divindade do Filho, página 34, é o primeiro tópico da nossa lição, primeiro subtópico, a concepção virginal de Jesus. A concepção do Senhor Jesus foi um ato miraculoso, verdade? Sobre isso, o anjo Gabriel explicou à Virgem: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O texto afirma que Jesus seria concebido pela ação do Espírito Santo e pela sombra do poder de Deus. A expressão sombra refere-se à presença divina. Assim, o Espírito Santo está vinculado à sombra da virtude, ou seja, ao poder de Deus. Isso indica que a presença poderosa de Deus repousou sobre Maria, de modo que o menino concebido pelo Espírito Santo seria chamado Filho de Deus. Dessa maneira, observa-se neste evento a manifestação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, eu pontuo 3 coisas aqui. Primeiro, que eu não tinha nem colocado aqui, mas eu vou circular a palavra miraculoso, 3ª linha lá. Primeira coisa, foi milagre, irmão. É mistério, é coisa de Deus, é coisa que a gente entende só pelo que está escrito e crê pela fé, porque entender 100% ninguém entende. Este assunto, né, do engendrar de Jesus no ventre de Maria. Mas, o que a palavra nos diz, a primeira palavra para mim chave deste primeiro subtópico é miraculoso. Segunda palavra chave é o poder de Deus. Poder de Deus, vinculado à sombra e etc., mas é o poder de Deus, ou seja, a presença do Espírito Santo neste contexto, então, mostra a presença de Deus e o poder de Deus atuando, porque não foi na natureza, ok? O gerar de Jesus celularmente não aconteceu na normalidade da natureza, que foi criação de Deus, mas que logo depois seguiu. Todo mundo conhece já a questão da genética e das células e etc, etc, todo mundo conhece. Não foi assim, não foi igual, ok? Então, a segunda palavra-chave aí é poder de Deus. E a terceira coisa, é o finalzinho antes de Lucas 1,35 aí, que diz, concebido pelo Espírito Santo, seria chamado Filho de Deus. Então, a intervenção de Deus, milagre, intervenção de Deus gerou o Filho de Deus. Então, Filho de Deus seria a terceira palavra ou série de palavras que nós estaremos circulando como este primeiro subtópico, ok? Então, essa seria a minha explicação aí. Segundo subtópico, a deidade absoluta do Filho. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus. Desde a eternidade, eu sublinhei. E possui a mesma essência e substância do Pai. Antes de nascer em Belém, o Filho já existia eternamente com o Pai. Aí ele cita o texto de João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que princípio é esse? Não é o princípio de Deus. Deus não tem princípio, ele é eterno. Quem era o Verbo? Este Verbo, pelo contexto, você vai ler, é a pessoa de Jesus. Então, Jesus estava no princípio nosso, criação, né? Antes da criação. Como? Com Deus. E este Verbo Jesus era Deus. Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Eu estou continuando a leitura aqui. E foi enviado pelo Pai ao mundo. Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus, possuindo 2 naturezas, a divina e a humana. Eu sublinhei isso aí. Possuindo 2 naturezas, a divina e a humana. Unidas, aí eu parei me sublinhar daí, mas eu sigo a leitura. Unidas numa única pessoa.
o texto de João 1,14, é um texto que nós podemos lê-lo, foi um dos textos que eu coloquei no meu roteiro, um roteiro simplificado, mas que trouxe um bom estudo para essa lição, que, como eu disse, é o que eu usaria. E o verbo se fez carne, Jesus, portanto, se fez carne. Ele não deixou de ser o verbo. E o verbo era aquele que estava com Deus e era Deus, e que estava no princípio com Deus. Então, o verbo vai significar para nosso entendimento o quê? Um ser eterno. O Deus eterno. Um com Deus, ok? Então, o verbo, que é Deus, mas é Jesus, ele se fez carne. Se fazer carne mostra ou evidencia a humanidade. Então, você vê que eu sublinhei aqui duas naturezas, a divina e a humana. Então, a divina vai estar evidenciada na palavra do verbo, porque a gente aprendeu do versículo 1 o contexto o verbo, não é assim? E no versículo 14, nós evidenciamos a humana. Por quê? Porque diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ok? E pudemos ver o que? A sua glória, né? Assim como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e verdade. Claro que esta glória é diferente de uma outra glória que até o pastor vai falar dela, né? Que se viu na presença ali, né, de Elias e de Moisés e etc. Aquela glória das luzes do sol e da luz das vestes e etc, etc. Ok? Então, isso aí que nós aprendemos. Natureza divina e humana. Essa união, vou seguir a leitura e vou terminar agora o segundo subtópico. Essa união das duas naturezas é sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação, segundo o concílio de Calcedônia. E aí, essas palavras eu mudaria um pouco, eu não necessariamente concordo com todas elas. Mas, de maneira geral, fico com a colocação das duas naturezas divina e humana. Como sempre eu explico essas colocações teológicas, nós devemos entender da seguinte maneira. A palavra na Bíblia, possuindo duas naturezas, a divina e a humana, não está. Como outras tantas palavras, a Trindade não está. E outras colocações que não estão. Isso é a nossa tradução, isso é fazer teologia, isso é o processo da teologia, é explicar em nossas palavras aquilo que se aprende sobre Deus. Como nós dissemos no começo dessa aula, por que estudar coisas como essa? Para conhecer a Deus. E a teologia é um estudo sobre Deus e nos ajuda a conhecer a Deus. Então, os teólogos, aqueles que passam a sua vida pesquisando, buscando, compreendendo Deus nas Escrituras, o que eles vão fazer? Eles vão escrever com as palavras da sua língua que ele tenha e explicar, não é? Conectar aquilo que está colocado de maneira, como nós já falamos aqui, histórias e etc, etc, que é a Bíblia Sagrada, ok? Então, essas palavras não estão, mas nós podemos concluir que esta teologia ou esta afirmação teológica está correta, coerente com a palavra de Deus ou não. Na maioria dos casos que nós temos diante de nós, sim. Ele é verdadeiro Deus, e eu estou terminando, falei que ia terminar e acabei parando de novo, né? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo Deus e homem, Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade. Então, é isso aí. Deus e homem, ele é o verbo e ele se fez carne. Agora, o terceiro subtópico é onde o se fazer carne pode ser entendido de uma maneira diferenciada. Na minha colocação, no meu entendimento, pelos textos bíblicos, houve um enclaustramento dentro da humanidade. Jesus não deixou de ser o verbo. Quem estava ali na terra caminhando, pregando, curando e foi à cruz, era o verbo. Mas ele estava dentro da dimensão humana. Ele foi feito em forma de homem. E por natureza, a forma de homem, ela tem determinadas prisões, é como se fosse um involucrado. Até Paulo fala disso, né, em relação a nós, que um dia nós estaremos livres, né, disso, deste envelope, desta prisão que é o nosso corpo. Então, estar no corpo humano nos causa estar preso numa dimensão, matéria, tempo, espaço, não é assim? Que é o normal. Para nós sermos considerados plenamente humanos, nós temos que estar nessa dimensão, e eu entendo que Jesus cumpriu. Ele não deixou de ser o verbo. Quem estava ali, enclaustrado nessa humanidade, se você me entende,
volto a dizer, estas palavras não estão assim, mas estão nas escrituras, como a gente leu. O primeiro versículo que eu li com você foi o de João 1,14, que foi o pastor nos colocou aqui. E eu vou ler outro depois, que foi ele que nos colocou, não neste tópico, mas mais adiante, né? O texto de Filipenses. Por que eu não vou ler com você agora? Por quê? Porque vai ajudar com essa explicação da minha colocação, que eu quero entender, estar baseada na Bíblia Sagrada. Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o 8, né? O 9. Até o 8, suficiente. Por que não do 5? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo, então estamos falando de Cristo Jesus aqui sendo, ok? Este sendo, em forma de Deus, está falando de Cristo Jesus. Por isso eu li o 5, ok? Então estou lendo Filipenses 2, versículos 5 a 8. O 5 foi para mostrar que estamos falando de Cristo Jesus. Que, versículo 6, sendo em forma de Deus, ou seja, quando ele estava em forma de Deus, porque ele é Deus, tá? Mas para nos trazer entendimento, o Espírito Santo está usando Paulo a nos lembrar que um dia, em um instante, na eternidade, ele estava na forma de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus, amém? Mas o que ele fez? Ele não teve por usurpação, mas aniquilou-se a si mesmo. E pelo menos a gente deve questionar o que é aniquilar-se. Pode ser que entre uma e outra resposta haja diferença, mas o que eu não posso deixar de levar em consideração é que houve uma aniquilação. Alguma coisa mudou. Então, por exemplo, quando o concílio diz sem mudança, é onde eu digo para você que eu não concordo com tudo, ok? E eu não quero fazer disso aqui briga de jeito nenhum. Eu simplesmente estou questionando e volto a dizer, toda vez que nós questionamos uma colocação teológica, nós estamos nos aprofundando. E se a nossa busca de resposta está na palavra de Deus, e a nossa dependência está do Senhor, que Deus tenha misericórdia de nós, de encontrarmos a verdade nele. Amém, irmãos? Porque, afinal de contas, todos nós, quero entender com todo o coração, que todos, comentaristas, teólogos do concílio de Calcedônia, como a minha pessoa e a sua pessoa, queremos conhecer a verdade de Deus. E algumas coisas nós não conheceremos totalmente. Como eu sempre digo, são mistérios de Deus que nós conhecemos em parte e porque ele quis revelar. Porque somente isso é que nós conhecemos. Amém? Mas então, neste texto, continuando aqui, diz, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Então, eu quero que você entenda isso aqui comigo. Ele se aniquilou para tomar uma outra forma e fez-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Então, este formato, esta prisão, o que quer que seja que ele se aniquilou, fez ele tornar-se semelhante na forma, igualzinho João falou, né? Como homem. E ele era um homem perfeito. Ele não foi à cruz, não foi Deus que foi à cruz no sentido de que não sentiu dor. Não, ele era perfeitamente homem. Perfeitamente. Foi um sacrifício de um homem, precisava ser por causa da maneira que Deus estabeleceu para que houvesse a possibilidade do cordeiro, de ser este o cordeiro, o sacrifício perfeito para tirar o pecado da humanidade. Então, este é um mistério de Deus também. Para entender este assunto, alguém tem que conhecer da Bíblia e conhecer de Deus na profundeza do seu plano. E quem vai entender os mistérios e o plano de Deus? Nós aceitamos e entendemos por aquilo que nos foi revelado. Amém? Então, estamos aqui. Agora, vamos ao terceiro subtópico, que é onde nós vamos conectar estas coisas aí. Os atributos divinos de Jesus. Eu já falei que eu não gostaria de dar essa aula, né, irmão? Eu explicaria, usaria o meu roteiro que eu fiz para não precisar estar fazendo estes questionamentos. Mais uma vez, em lendo aqui, eu não vou deixar de fazê-los. Os atributos divinos de Jesus. Como segunda pessoa da Trindade, Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade. Entre eles, citamos eternidade. Jesus não teve começo, pois é eterno com o Pai. Isaías 9,6 é aquele texto que fala, não é? O filho se nos deu, não? O menino nos nasceu e o filho se nos deu, ok? Então, com isso ele está mostrando, podia ser muitos outros textos, ele é eterno. Acabamos de ler, João 1:1, né? Imutabilidade, Cristo, sendo Deus, não muda em seu caráter. Onipresença, Jesus declarou sua presença universal.
neste texto aqui eu quero lembrar você que ele diz assim, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu estou falando porque eu vou questionar algumas coisas aqui. Onisciência, Jesus conhece todas as coisas, inclusive nossos pensamentos. Onipotência, nada é impossível para ele. O texto de referência aqui é Apocalipse. Portanto, não é Jesus em carne, é Jesus já ressurreto, já na glória, já de volta ao mesmo lugar que ele tinha antes de encarnado. Então, toda comparação que nós tenhamos que fazer acerca dos atributos incomunicáveis de Deus em Cristo Jesus, não pode se usar textos fora do tempo que ele estava encarnado. Por quê? Como eu fiz referência no nosso entendimento aqui, ele é o verbo, mas este verbo teve e estava vivo antes do seu nascimento em carne. Nós reconhecemos isso com facilidade, em verdade, antes da criação do mundo. Não é assim? Ele estava com Deus no princípio. Outros textos falam da eternidade com Deus. Ele fez parte da criação, tudo isso. Então, este verbo é eterno, mas ele se aniquilou, houve alguma coisa que aconteceu para que ele se fizesse em forma de homem. Eu já vou dizer a minha conclusão e depois nós vamos analisar a partir destes textos aqui, de outros que eu vou trazer como questionamento, onde está o que é certo. Ora, primeiro, na minha colocação, visão a qual eu aprendi dentro de estudos teológicos, tá entendendo? De outros teólogos, né? Os atributos naturais de Deus, os atributos morais de Deus, que são os comunicáveis, são aqueles amor, santidade, não é assim? Estes atributos comunicáveis, ok? Verdade, justiça, estes Adão tinha. Ele comunicou com Adão que era em forma de homem, porque era homem, ok? Quando Adão pecou, ele perdeu ou degenerou, o que quer que seja, estes atributos morais. Mas Adão nunca teve os atributos naturais de Deus, ou os incomunicáveis. Por quê? Porque Adão é homem, ok? Então, Adão é um homem. Ele é o símbolo de ser em forma de homem. Semelhante, imagem e semelhança. Então, Jesus veio a ser a semelhança, ok? Tomou a semelhança dos homens e ficou em forma de homem, tá? A semelhança de Adão, ok? Mas ele era o verbo. Então, tudo bem, eu não estou tirando isso aí. Mas para estar em forma de Adão, Adão não tinha acesso em carne a nenhum dos atributos de Deus incomunicáveis. Ora, agora nós vamos vir para Jesus e vamos nos perguntar o que é que ele se aniquilou? Em que sentido? O que é que ele não tinha acesso? Ele não deixou de ser o verbo. Isso eu tenho certeza, porque eu li com você o texto da Bíblia. O verbo se fez carne, então ele é Deus. Eu nunca vou poder negar que Jesus não é Deus, porque ele está escrito, João 1,14, o verbo, ele não deixou de ser o verbo, e o verbo é Jesus. Ele se fez carne. Não se trata de uma transformação assim, ou seja, ele está ali, aquele ali é o verbo, mas ele está enclaustrado, ele está na forma de homem. E é aí aonde o meu entendimento esclarece essas duas coisas e alcança, na minha opinião, perfeição deste entendimento das duas naturezas coexistindo. Ele não deixou de ser o verbo. No entanto, para que a natureza humana seja perfeita, então ele não tem acesso dentro dessa natureza a coisas que extrapolam dela. E aí vem a pergunta, ok, irmã, tudo bem. Até a irmã falar do texto de Apocalipse e tal, a gente tem que provar com os textos do tempo que ele estava aqui. Entendo, irmã. Mas mesmo quando ele estava aqui, ele fez coisa que é, por exemplo, o pastor aqui usou o texto de Mateus, da onipresença, ele usou o texto de João, né? E aí vem a minha comprovação, ou pelo menos questionamento bíblico, de onde veio este poder para que Jesus o manifestasse. Eu vou ler alguns textos com você, tá? Eu vou começar com Lucas capítulo 4 e vou questioná-lo somente, eu vou colocar no contexto da vida de Jesus. E nós vamos nos perguntar. Toda vez que eu faço uma explicação como essa, eu vou fazer um outro parênteses aqui para bem da verdade. A gente pode se perguntar, para quê, irmã? Tem problema eu crer no que o pastor colocou aqui? Eu vou dizer para você, não. E eu agradeço a Deus por isso, porque seria muito mais cruel. Aliás, seria extremamente cruel. Eu acho que
se aconteceu, foi uma vez em toda a história minha, que eu digo, olha, isso aqui eu me encontro eu tenho que falar, porque realmente eu creio assim, está diferenciado. Se aconteceu, eu penso que se muito forte assim uma vez. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque em crer assim, é o que eu estou dizendo, eu não vejo problema, não vai alterar as implicações para o crente. Pode, principalmente para quem se leva ao lado teológico e fica pensando em algumas coisas da teologia, pode, tá? Mas de maneira geral para o cliente comum, nosso da escola dominical, não. Então se você quiser ler e não falar nada disso que eu estou falando e dar glória a Deus, graças a Deus, podemos, ok? Mas para você, professor, e para bem da verdade, porque eu me sentiria constrangida de não fazer essa colocação. Não me sinto imposta no sentido de que eu estou defendendo uma grande verdade que vai, né, salvar as pessoas da cegueira. De maneira alguma, né? Mas eu vou questionar com um coração aberto, porque isso pode acontecer com muitos de nós, né? E eu não vejo nenhum problema disso. Pelo contrário. Lucas capítulo 4, versículo 18, o texto diz o seguinte. Você vai ver que se você tem aquela Bíblia da letra vermelha, é Jesus que está falando, né? Ele abriu o livro de Isaías, naquela sinagoga, e diz o texto seguinte. O Espírito do Senhor é sobre mim. Como é que é? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ungiu a Jesus para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o primeiro texto que eu quero lembrar a você é que há uma obra do Espírito Santo de Deus atuando em Jesus. Primeira coisa. Vamos a Atos capítulo 10. Versículo 38. Atos 10, 38 diz o seguinte. É Pedro pregando, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, esta colocação aqui está mostrando Jesus como homem. Estou só dizendo, alguém aqui, usado pelo Espírito Santo, pregou assim, colocou apontando, pelo menos ensinando, pelas suas palavras, que Jesus estava ali em sua humanidade, ok? E este Jesus, vamos ao texto, foi ungido, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Então, sobre Jesus, homem, ele não deixou de ser o verbo, eu sei. Mas por alguma razão, importava que Deus tivesse ungido a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Quero lembrar-vos que no pacto, ou no tempo, na era que nós estamos vivendo da igreja, nós temos acesso. Nós reconhecemos o que isso significa, pelo menos nós podemos entender o que é ser ungido pelo Espírito Santo ou ter a virtude do Espírito Santo atuando na vida de alguém que está em forma de homem. E aí o texto vincula, não eu, a questão dele curar, né, os oprimidos do diabo, e aí quando fala oprimidos do diabo, até vincula com o texto de Isaías que Jesus leu, que não falava só de curas humanas, mas de liberdade de cativos. E ele estava lendo um texto de Isaías que significava dele, e ele mesmo, quando entregou o rolo, ele disse, esta profecia se cumpriu hoje entre vós. Então ele era o cumprimento dessa profecia, ok? Vamos mais 2 textos, mas os dois estão no mesmo capítulo. Mateus capítulo 26, versículo 53. Então veja, Jesus, que é o verbo, se encarnou, foi feito em forma de homem. O que significa? Bom, eu não sei, mas a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Houve alguma coisa que foi mudada para que ele se fizesse em forma de homem. E agora eu me questiono, por que Deus, entre aspas, precisou ungir a Jesus com o Espírito Santo para que ele operasse? Será que isso não seria por questão da sua onisciência, que ele não tinha, mas o Espírito o revelava? Estou questionando.
a onipotência que ele não tinha como homem, o verbo estava ali, mas estava preso. Depois ele voltou ao mesmo lugar da glória. Mas enquanto eu estava aqui, eu me pergunto se os incomunicáveis não é que não existissem nele, porque ele é o mesmo, mas estavam involucrados nessa humanidade. Mateus capítulo 26 e versículo 53. Ou pensas tu, veja bem, antes de você desligar de mim, dizer é herege. E eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Mas vamos ler este texto. Jesus dizendo, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Eu me pergunto, por que Jesus mencionou o Pai aqui? O Pai mandar os anjos. Tá entendendo? Se ele tem todo o poder, tem acesso a todo o poder, ele não precisaria orar ao Pai. E a pergunta dele é, se você acha que eu não podia orar ao meu Pai para ele mandar e me livrar? Ok? Então, volto a dizer, ele tinha acesso ao Pai fazer tudo, ele era enviado do Pai, mas estando em forma de homem, ele aniquilou-se a si mesmo para estar nessa forma perfeita humana. Então, ali estava a perfeição da divindade, enclaustrada na perfeição de forma de homem. É a única maneira que eu entendo estar as duas coisas de uma explicação que eu vim caminhando por anos, né, no ensino deste material, e aquele último trimestre que falou sobre isso foi um dos trimestres esclarecedores, e agora nós ainda estamos formulando um pouco melhor. Mateus 26 é o mesmo capítulo, versículo 39, uma outra colocação. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, ou seja, o pedido de Jesus para o Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o que eu coloco aqui em relação à imutabilidade? Ele não mudou, ele foi obediente. E a palavra obediente significa a liberdade de mudança. Enquanto em Deus não existe sombra de variação, Deus não é tentado. Deus não é tentado. E isso é uma característica de alguém que é imutável. Ele não é tentado. Mas a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ao ponto dele questionar aqui o Pai, se é possível. Ele falou essas palavras. Até eu, lendo isso, eu não esperava que Jesus fosse falar. Para mim, ele estava convicto da missão e ele iria até o fim. E claro, eu e você nos regozijamos que falou isso, mas logo disse, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Né? Aleluia. Mas ao ele fazer de vontade própria e deixar escrito para nós essa colocação, mostra a humanidade de Jesus, mostra o sofrimento, mostra várias coisas que às vezes nós exploramos na pregação, mas que neste contexto de olhar para os atributos incomunicáveis de Deus, eu me questiono se eles não estão, enclausurados na humanidade, então impedidos de funcionar no sentido de que ele não está na forma de Deus, ele é Deus, mas não está na forma de Deus, ele aniquilou-se, ele deixou essa forma. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se e tomou forma de homem. Então, eu estou unindo todas essas palavras bíblicas para concluir que se estes atributos ainda pertencem a ele enquanto ele está como ser humano, eles estão enclausurados. Então, o que Jesus obrou nos textos que mostram uma obra que aparenta um destes atributos, foi pelo poder e a unção do Espírito, porque está escrito na Bíblia que Deus ungiu e usou para este propósito, ok? Agora, antes ele já era, e era o verbo que está ali. E depois ele será, porque era o verbo que está ali e vai voltar à glória do Pai, como ele a tinha desde o princípio. Eu penso que nós não estamos caminhando em heresia. Glória a Jesus por isso. Amém? Mas, como eu disse, é uma coisa profunda, e se você não entender assim, volto a dizer, não vejo maiores problemas nem para um lado, nem para o outro. Segundo tópico, a centralidade do Filho de Deus. E aí, como professor, irmã, o que eu faço, irmã? Não sei. Por isso que eu digo, quando há lições como essa, eu não leria, porque para mim é muito difícil eu ler e dizer uma coisa que eu realmente, pelo menos, no mínimo, até para não dizer não concordo, eu questionaria, né? Então, quando eu preparo um roteiro como esse, está seguro, está
com suficiente informação, com suficiente texto, com suficiente material da nossa lição, diretamente do que nos foi ensinado e colocado aqui, e que eu fico à vontade de ensinar, e até algumas coisas adicionais, assim, no sentido da explicação do pastor aqui, né, nós fizemos ali, mas que, enfim, 100% na mesma linha, no mesmo entendimento, sem ter, inclusive, nenhum questionamento, ok? Segundo subtópico, agora vai ser mais rápido, porque eu já passei, o pior eu já passei. Amém? A glória sobrenatural de Jesus. Pedro, Tiago, João acompanharam Jesus até um alto monte, mas eu ainda tenho uma questãozinha aqui, tá? Mas é besteira, comparado com essa. Neste local, Jesus transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. O verbo transfigurar é tradução do grego metamorfó, do qual se originou o vocábulo metamorfose, transformação ou mudança. Não, então, ele mudou a figura, né? Transfigurar, mudou a figura dele. Na ocasião, Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico, um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. E essa daí que não é igual. Se você ler o texto de Apocalipse, é parecido, não é igual, não é completo. Mas, enfim, sem dúvida alguma, pelo menos nós ficamos que há uma dimensão eterna e Deus permitiu ver algo que há uma glória especial que não foi vista por ele em outra ocasião, estando na Terra. Ou seja, essas são as duas questõezinhas que vão junto com a interpretação do nosso comentarista. O Cristo até ressuscitado, quando ele ressuscitou, e ele apareceu ressuscitado, algumas vezes, né? Não foi uma ou duas somente, várias vezes, até o tempo da ascensão. Então, a sua aparição nestas vezes não foi em nenhuma delas semelhante a essa daqui. Então, essa é a primeira colocação que eu gostaria de nos lembrar. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. Então, ele encontra este texto como uma confirmação, e eu concordo, porque ali ele estava numa dimensão que não era humana. Então, ele se transfigurou, ele apareceu, né? Figura mudada, não é isso? Então, ele apareceu de uma maneira que não é normal. Mas veja que isso foi um milagre, ok? Isso não é normal de estar na dimensão humana. Ele não ficava fazendo isso todo o tempo. Não era, tá entendendo? Ele, depois de, por exemplo, de ressurreto, você vai ver que ele entrou numa sala, num lugar, num ambiente, sem bater na porta, né? E coisas desse tipo. Ele comeu estando com um corpo glorioso. Enfim, uma série de coisas que nos faz pensar no que é o corpo glorioso. Mas não era assim que ele vivia quando ele estava, antes de ressuscitar, quando ele estava aqui em carne, ok? Então, isso aqui foi um milagre, foi algo espiritual, algo extraordinário, ok? E comprova que, sim, ele tinha acesso de alguma maneira a algo de Deus e ele era o verbo. Enfim, eu não posso negar em momento nenhum que ali estava o verbo e sempre estará na realidade de Jesus, humanamente. Aqui a divindade de Jesus foi revelada. Uma manifestação visível da glória de Deus do Filho encarnado. E não só isso, né, mas a voz, que vai falar daqui a pouco, do Pai, que dá confirmação da voz do Pai em relação a isso que nós estamos estudando. Segundo subtópico. Então, eu estou falando tudo isso no sentido daquilo que eu tenho na minha cabeça de acertar aqui, né? De entender e de não estar diferente do pensamento. Mas você, como professor, então, sobre este tópico, para mim também não é fácil, talvez só realmente ler e dizer o que aconteceu, né? Transfigurou, porque as palavras do negócio de prólogo escatológico, vislumbre do pós-ressurreto, eu acho um pouco complicado na prática do estudo e do ensino sobre este assunto. Mas, enfim. O testemunho da lei e dos profetas. Estando no monte, aí ele coloca o texto aí, entre aspas. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Que coisa linda, né? A aparição de Moisés e Elias não foi um contato com os mortos, perfeitamente. Eles não estavam mortos. Né? Ou seja, ali estava não o corpo ressuscitado, porque esta ressurreição vai acontecer ainda no futuro, mas estavam num contexto que só a eternidade, só o contexto fora dessa realidade humana
pode nos fazer vislumbrar e ver, né? E eles estavam ali. Não era outro espírito, né, aparecendo, mas sim algo extraordinário, realmente um milagre de Deus que aconteceu naquele lugar. Mas ali estavam, então, não era contato com os mortos, perfeito, mas um ato divino, tá aí, exatamente, carregado, segundo o entendimento de teólogos, de significado escatológico. Moisés representa a lei, ele é o mediador da antiga aliança, e o legislador do povo hebreu. Sua presença indica que a lei aponta para Cristo. Elias representa os profetas, considerando o símbolo da proclamação profética, perfeito. Sua aparição mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias, e fizeram. Estes dois personagens testemunham que Jesus é o tema central e o cumprimento definitivo das Escrituras. A presença deles é uma prova visível da superioridade de Jesus. E nós fizemos um tópico exatamente sobre isso. O Filho na lei, mostrando como a lei apontava para Jesus. O Filho nos profetas, como os profetas, as palavras, os textos dos profetas apontavam para Jesus. E o Filho revelado, que é a consumação disso aqui que o pastor está nos falando, né? Ele ser o central das Escrituras. E por último, graças a Deus, a aprovação divina do Pai. A transfiguração atinge seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. A voz vinda da nuvem, símbolo da presença de Deus, ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Essa repetição é significativa. O Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno, não apenas em missão redentora, mas em natureza divina. A expressão em que me comprazo revela que o Filho é aquele em quem o Pai se deleita. A voz do Pai é uma afirmação da centralidade de Cristo. Colocação teológica aqui. E sustenta a doutrina da Trindade, sim, porque estava o Pai falando e o Filho ali, não é? A presente, em que o Filho é Deus gerado pelo Pai, consubstancial com ele. Então estavam duas pessoas da Trindade aí. Então veja que há vários assuntos que nós já temos estudado pela Trindade ligados com este texto aqui. É válido, né? O autor, comentarista, colocar essas coisas juntas. Mas, enfim, são coisas que não tem muito, na minha opinião, aqui, o que ensinar, o que caminhar, além do que já está escrito para nós. Terceiro subtópico, o terceiro tópico, e volto a dizer que para essa lição me seria mais fácil um tipo de esboço como esse. A missão redentora do Filho, o Filho como revelação suprema. A transfiguração é marcada também por uma ordem direta do Pai acerca do Filho, escutai-o. A declaração reflete a profecia de Moisés, e nós colocamos este texto aqui no nosso estudo. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então, estava uma profecia sobre Jesus, que seria, não é, esta liderança que deveria ser ouvida no tempo da sua manifestação. Ele seria um profeta, como Moisés foi um profeta, mas com certeza especial, não é? Porque a lei estava apontando desde esse tempo para escatologicamente para o seu vir, a sua vinda futura. A Escritura deixa claro que esse profeta, ou seja, Jesus, prometido, é o próprio Cristo, perfeitamente. A instrução a escutai-o coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Sim, é uma maneira de entender, não é? Estavam ali os dois representantes de dois contextos do tempo passado, né, do antigo pacto, e a voz de Deus manda escutar a este, não é? Que não só o manda escutar, mas diz que é o meu filho. Então essas duas palavras, tanto Deus dizer é o meu filho, com o escutai-o, coloca-o a Jesus em uma posição, né, diante daquilo que Deus estava revelando ali de superioridade. Não é Moisés, a lei, nem Elias, os profetas que devem ser ouvidos, mas o Cristo. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Boa palavra sinaliza porque não estava, em verdade, acontecendo ali, mas estava ainda neste processo sinalizando, mas estava chegando, né, perto dessa revelação. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. Então, é uma implicação que o pastor está fazendo para a nossa aplicação, para a nossa vida. Segundo subtópico, a exclusividade de Cristo na redenção. Após a visão do Cristo transfigurado, a Bíblia declara, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Essa afirmação encerra uma verdade fundamental. Cristo é absolutamente único e exclusivo na hora da redenção.
é uma maneira de entender. Mas, enfim. A presença de Moisés e Elias cessou, restou apenas Cristo. Ele é o cumprimento da lei dos profetas. Toda a escritura aponta para ele. Perfeito, irmãos. Esse texto de Lucas 24 foi o que eu usei aqui no meu outro estudo do Filho Revelado. Um texto lindo. Volto a dizer, por isso que eu ficaria com essa lição. Se você tiver tempo, vai lá. Não está tão longa assim. Se você tiver oportunidade, até dá para no YouTube usar uma velocidade mais alta, né? Se você conseguir seguir aí, eu acho que está bem fundamentada, sem muitas palavras. Você pode ler alguma coisa, com certeza, é enriquecimento. No entanto, eu realmente teria mais facilidade daquela maneira. Estamos aqui no segundo subtópico, não é? Finalzinho da página 36. Toda a escritura aponta para ele. Cristo não é meramente um profeta. Ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. E aí, claro, a oportunidade para quem quer ficar na lição é escolher versículos dentre todos estes, né? Alguns o pastor escreveu e eu estou usando estes porque são muito bons e ele já escreveu, são tão bons que ele escreveu no texto, né? Não deixou entre parênteses para a gente buscar ou não buscar, segundo a nossa vontade, mas já escreveu esclarecendo bastante a nossa lição para nós, não é assim? Mas se você vai dar aula baseado aqui, eu sugiro que você procure mais alguns textos e caminhe mais aí na palavra de Deus, né? Então aí há várias coisas. Usando estes textos aqui, a aula vai se tornar mais rica e mais, enfim, caminhando. Mas num roteiro como esse, ela fica concisa no assunto e com textos bíblicos suficientes. Então vamos lá. Ele é o Deus revelado, o resplendor da glória divina. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Então veja que todas são colocações, irmãos, que não tem muito a ver com o texto da lição, né? São verdades sobre Jesus, né? Mas que estamos só colocando junto aqui, enfim, a coesão disso tudo é tudo verdade, mas eu como professor, se a minha opção é ler, eu posso ler e me alegrar com isso e ler os versículos, mas, como eu digo, numa coerência temática, eu usaria da outra maneira. Seu sacrifício é plenamente suficiente para reconciliar. Muito bem, diante da sua majestade, toda figura da antiga aliança se desfaz, somente Jesus permanece. Amém. O aprendizado pela experiência, a revelação da glória do Cristo ressurreto. Foi também um evento pedagógico para os discípulos. A glória do Cristo ressurreto. E aí foi onde mais uma vez, eu falei assim, peraí, Jesus mostrou a glória do Cristo ressurreto ali? Em parte sim. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono, por que ele, quando ressuscitou mesmo, né, ele não mostrou assim? Então, não é só ressurreto, mas é já assunto aos céus, de volta ao seu lugar. Ok, justo. Mas e aí, por que em Apocalipse, ao mostrar a sua glória, aquilo que ele é lá, no texto de Apocalipse, o próprio Jesus aparece de diferentes maneiras. Então, significa, o que eu quero concluir com isso, não é só um questionamento. Não é só um questionamento do texto, da revista, não. É para o nosso aprendizado. Que o que está na glória é maior do que aquilo que a gente, né, às vezes coloca e entende. E isso, mais uma vez, nos deixa pequenos. Então, nos faz não afirmar determinadas coisas que estão reveladas parcialmente, até a própria Bíblia diz que a gente não sabe, mas que nós o veremos um dia assim como ele é. Então, o como ele é, por exemplo, tem tantas figuras, eu digo no próprio Apocalipse, tem mais de uma maneira. Uma é essa das vestes reluzentes, que não está completa na transfiguração, está completa em Apocalipse, mas mesmo no Apocalipse, que João viu daquela maneira, depois ele vê a Jesus de uma outra maneira, depois de uma outra maneira, significando que nós não compreendemos 100% como é. Então, qualquer alusão taxativa de que Jesus vai se parecer assim e que tal, é um pouco precipitada, segundo o que a Bíblia nos diz, que nós o conheceremos e o veremos assim como ele é quando nós estivermos nessa dimensão, a dimensão eternidade, que não é onde nós estamos. E eu tomei todo um tópico para falar sobre isso, sobre a dimensão da eternidade, que é diferente daquela que nós estamos caminhando e vivendo nela. Amém? Então é uma colocação aqui humilde. E claro, quem escreve muitas vezes tem que escrever fatos, né? E que são questionáveis. É por isso que nós dizemos, como humanos, nós temos que escrever fatos. É da nossa natureza. Quando eu escrevo textos sobre a Bíblia, os livros que eu escrevo, ou o que quer que seja, apostilas ou o que for, eu vou escrever. E alguns desses escritos, alguém pode questionar.
E nós podemos conversar sobre isso. Desde que a nossa base seja a Bíblia Sagrada, a gente pode até se acertar alguma coisa, né? Aprender mais uns dos outros, e é este o caminho que nós, com saúde espiritual e temor diante de Deus, devemos sempre caminhar. Amém. Então, a revelação da glória do Cristo ressurreto foi também um evento pedagógico para os discípulos. A experiência os fortaleceu para o futuro sofrimento de Jesus. Mais tarde, Pedro reconheceu o episódio como evidência incontestável da majestade de Jesus. Ele dizendo aqui em 2 Pedro, né? Mas nós mesmos vimos a sua majestade, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. A transfiguração, portanto, é o vislumbre do reino, prenúncio da ressurreição, antecipação da vitória final de Cristo e anúncio de seu triunfo escatológico sobre a morte e todo o domínio. E aqui ele menciona mais uma vez aquele texto de Filipenses, mas terminando com os últimos versículos que fala da glorificação ao nome e à pessoa de Jesus. Diante dessa glória, somos chamados a contemplar e adorar o Cristo com fé e esperança, e por que não se leria o texto de Hebreus, né, capítulo 12, versículo 2, onde o pastor está terminando essa meditação de uma aplicação para nós, né? Ou seja, se nós reconhecemos a glória que foi vista em parte aqui, acho que seria justo nós concluirmos dessa maneira. Nós não o vimos em perfeição, mesmo estando nessa experiência marcante da transfiguração, né? Mas foi suficiente para entender uma glória maior, uma vitória maior, uma realidade de uma eternidade diferente, de um outro contexto, o qual nós não conhecemos. Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nos alegrar com um texto como esse, né, o gozo, Isaías fala deste gozo, né? Depois que ele vê, aleluia, o fruto do seu sacrifício, lhes trouxe gozo. Quem é o fruto do seu sacrifício? É você, salvo. Sou eu, salvo. São milhares salvos. Aleluia. Glória a Deus. Então, a nossa salvação é o gozo que lhe estava proposto. E por causa dele, ele suportou a cruz, desprezou a afronta, mas já está, como o contexto de Filipenses nos fala, né? Se você quiser ler este texto de 2, 9 a 11, é o fim da glorificação ali de Cristo, né? E agora nos menciona aqui, né? Já está assentado à destra do trono de Deus, ele já está de volta ao lugar que lhe pertence, mas ele participou, ele tomou parte deste plano, né? Aniquilando-se a si mesmo, tomando forma de homem, sendo obediente até a morte de cruz, para cumprir uma obra, um sacrifício, que quem ganhou foi eu e foi você. Que Deus nos ajude em nome de Jesus, na nossa sala de aula, no nosso trabalho como professores, que Deus nos dê um coração humilde, desejoso de aprender mais, temeroso diante de Deus e prontos, dispostos para trabalhar, para buscar, para aprender e podemos cumprir melhor a missão que Deus tem colocado em nossas mãos. A minha oração fica com você e eu espero que você faça o mesmo por mim. Amém.